Olá, família! Aqui é a nutricionista Naomi Louise. Eu vim aqui hoje para dar algumas dicas para vocês ajudar as crianças em casa a comer, a experimentar as frutas e verduras. Então, roda a vinheta! A minha primeira dica é que a família sente junto à mesa para fazer as refeições. E sempre faça comentários positivos em relação ao alimento que está sendo ali apresentado naquele momento. Então, por exemplo, o meu esposo não gosta de berinjela. Se na hora do almoço tiver uma berinjela ali preparada e ele fizer algum comentário negativo em relação àquele alimento, a criança já vai criar ali uma rejeição daquele alimento, porque a criança acaba tendo ali o adulto da família como referência para ela. E se um adulto falou que aquele alimento não é bom, que é ruim, a criança já vai automaticamente considerá-lo ruim também, sem mesmo antes experimentá-lo. Então, por isso, sempre fazer comentários positivos. Outra coisa muito importante é sempre colocar todos os alimentos preparados no prato da criança. Mesmo que a criança olhe para você e fale: "Mãe, eu não gosto de couve, eu não gosto de abobrinha", é importante que esses alimentos sejam apresentados no prato da criança para que ela já crie ali uma familiaridade, já vá vendo aquele alimento com maior frequência. Mas também não quer dizer que você precisa insistir que a criança tem que comer aquele alimento. Aquela guerra ali na hora da refeição faz com que ela não fique feliz no momento de comer. E isso não vai ajudá-la a experimentar. Então, o recomendado é que você converse com a criança. "Olha, filho, aqui tá a couve, a mamãe fez. Se você não quiser comer, não precisa comer. Mas seria legal você experimentar." E aí dá aquela instigada na criança a experimentar aquele alimento. Porque, querendo ou não, é uma experiência nova para ele. E se ele não tiver ali um contato maior com o alimento como um todo, ele vai ficar mais receoso de experimentar. Então, por exemplo, se eu hoje falar para você comer um tofu, você não vai achar uma coisa estranha? Porque é um alimento que geralmente não é habitual das pessoas, né? E eu adoro tofu. Então, se eu pedir para você comer um tofu, você vai ter ali um receio de experimentar aquele alimento, de comer aquele alimento. Então, com a criança acontece a mesma coisa, é preciso trabalhar com ela, né? Então, a gente precisa instigar a criança a pegar no alimento, sentir a textura, né? E eu sempre falo para os pais: pega você junto ali, né? Eu vou falar para a criança comer o tomate. Então, pega ali no tomate que está no seu prato, mexe nele, brinca com ele e fala para a criança: "Nossa, olha, filho, esse tomate aqui é meio durinho, ou tá mais molinho, acho que tá mais maduro, tá bem gostoso." Brinca ali no tomate, né? E conversa sobre o aspecto daquele brincar com a criança ali com o alimento. E também convide a criança depois a sentir o cheiro daquele alimento. E pergunte a ele: "Você se recorda de algum outro alimento sentindo esse cheiro?" Né? E sempre faça esse teste junto com a criança. E aí depois, por último, vamos incentivá-la a experimentar aquele alimento novo. Então, naquele momento ali que a gente já sentiu a textura do alimento, já sentiu o cheiro, e aí a gente, né, coloca na boca e fala: é gostoso. Eu achei um pouco azedo, né? E aí você convida a criança a experimentar e pergunta para ela: "E aí, filho, o que você acha que tem gosto de quê? Você gostou?" Naturalmente ela vai acabar experimentando e pode ser que ela goste, pode ser que ela não goste. É sempre instigar a criança a experimentar aquele alimento e nunca forçar, porque quanto mais a gente força, mais recusa ela vai criar com aquele alimento. Uma outra coisa bacana a se fazer quando a criança tem muita recusa de verduras é você brincar com esses alimentos, né? Então, por exemplo, você pega ali na hora do almoço um prato para você, um prato para a criança e convida ela a fazer um desenho. Convida ela a colocar arroz, feijão, a carne, a salada e fazer um desenho com aqueles alimentos. A mesma coisa acontece com as frutas. Então, se a criança tem uma restrição, faz ali uma brincadeira com ela, né? Com aquele alimento, desenha alguma coisa que com certeza vai instigar ela a experimentar e ela vai ter um vínculo afetivo muito maior com o alimento. Outra coisa também bem interessante é você criar uma horta para plantar com a criança. Então, se você mora em apartamento, de repente dá para comprar ali um potezinho e trazer a sementinha, plantar com a criança, mostrar para ela e toda semana chamar essa criança para acompanhar o crescimento daquela planta. Tenho certeza que ela vai adorar a experiência. A minha última dica é você convidar a criança a fazer o preparo daquele alimento.
Então, muitas vezes na escola eu me deparo com algumas crianças que nunca viram uma beterraba, nunca viram uma cenoura e não sabe como ela é. Só sabe quando ela tá ali apresentada no prato, cortadinha, cozidinha, mas não tem aquela familiaridade com o alimento por completo. Então, chama essa criança para fazer o preparo do alimento com você. Faça uma salada na hora do almoço, uma salada de frutas, uma fruta com aveia. É super gostoso esse momento para a criança. Outra coisa que às vezes a gente costuma fazer, eu costumo recomendar aos pais, é que inicie a apresentação do alimento com uma preparação um pouco mais gordurosa. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, eu sei que o meu filho, ele adora lasanha, mas ele não come abobrinha. Então, por que não convidar essa criança a preparar uma lasanha de abobrinha, né? Juntar o que ela acha já gostoso com uma outra receitinha que utiliza aquele alimento ali que ela tem restrição, que ela não consome, né? Então faz esse alimento novo com ela, né? Essa lasanha de abobrinha, e aí experimentem juntos. E aos poucos você vai mudando as receitas, para ele ver que não tem só a opção ali de abobrinha ralada ou abobrinha cozidinha, para que a criança veja que tem outras preparações com aquele alimento que ela achava que não era tão gostoso, que ficaram bem saborosos. E por último, mais importante ainda, é não desistir. Tem que ter muita paciência. Não deixar de comprar o alimento porque a criança não come, então não vou fazer. Tenta tudo isso daí com muita paciência, com muito amor, e aos pouquinhos ele vai se interessando mais pelos alimentos e vai experimentar. Então essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E compartilhe esse vídeo com mais famílias que têm filhos com restrição alimentar. Quem sabe a gente consegue ajudar. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.